Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia pessoal do quinto ano, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, a atividade complementar de matemática. Como sempre no caderno começa com o nosso cabeçalho, vamos lá? Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão, Ibiraci, 28 de setembro de 2021. Hoje é terça-feira. Estudante, o nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano, A2 do turno matutino. Eu, professor Anderson Bueno. Vamos às atividades. Muito bem, pessoal. Para as atividades complementares de hoje, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos retomar algumas atividades da semana 1 e da semana 2 de matemática do PET complementar. Bom, as habilidades eram multiplicação e divisão com números naturais. Vamos então para a primeira parte, que é da semana 1. Aqui na semana 1, pessoal, nós retomamos a atividade de divisão e também de multiplicação. Uma das partes que tiveram mais dificuldades, que eu recebi imagens daqueles alunos que mais participam, com mais atividades realizadas de maneira equivocada, e que até ajudou na confecção desse vídeo aqui, foi a parte da divisão. Lembra que quando nós estamos falando de divisão, nós temos o algoritmo da divisão, que é esse aqui que nós vamos trabalhar agora, onde você coloca o dividendo, a chave, que é o sinal da divisão, o divisor dentro da chave, para procurar o quociente. O que é o quociente? Quantas vezes tem o divisor dentro do dividendo. E quando a divisão ela não é exata, nós temos o resto, que é o exemplo que está aí. Quando eu tenho 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, eu encontro o resultado 7. Por quê? Na tabuada do 2, quando eu multiplico 7 por 2, eu encontro 14. 7 vezes 2 dá 14. 15, eu tiro 14, sobra 1 de resto. Então o meu quociente na divisão 15 por 2 é 7 e o resto 1. Se você multiplica 7 vezes 2, você encontra 14, mais o resto 15. Isso é o que nós chamamos de divisão não exata. Bom, o PET começou com as atividades de arredondamento, né? Na primeira atividade era essa de arredondamento, onde vocês fizeram o pensamento multiplicativo. A primeira atividade não tive tantos problemas quanto a atividade número 3 do PET. Bom, chegamos aqui na atividade onde mais deu complicação. Por quê? Porque aqui a gente precisa, além de pensamento, leitura e entendimento de que vamos realizar. Então olha só. Na feira de flores, os arranjos são feitos com quantidades iguais de um mesmo tipo de flor. Resolva a situação abaixo, registrando como você descobriu a resposta. Letra A. Há 4 dúzias de margaridas para formar 8 arranjos iguais. Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo? Muito bem. Aqui nós temos 2 problemas para ser
pensado na hora de realização. Primeiro, o que são dúzias? Dúzia é uma maneira de quantidade. Quanto representa cada dúzia? E aí? A dúzia é uma unidade formal ou informal do nosso dia a dia? Ela é formal, sim, e bem usual. E aí, quanto representa cada dúzia? A dúzia é composta por 12 elementos, certo? 12 ovos, 12 flores. Então, quando nós falamos em dúzia, estamos falando em múltiplos de 12. Uma dúzia, 12, duas dúzias, 24, 3, 36 e é por aí e daí por diante. Mas, professor, então qual foi a dúvida que o pessoal surgiu? É só de leitura? Não. Então vamos lá que eu preparei aqui uma forma de responder. Vamos ao trabalho? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é: vamos transformar essas dúzias em quantidade mais tranquila para a gente trabalhar? Então, 4 dúzias, então eu tenho 4 vezes 12, porque uma dúzia tem 12. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Ou seja, essas 4 dúzias representam 48 unidades, são 48 margaridas para fazer esse arranjo. Observa que no quadro de valor de lugar o professor está usando a primeira ordem, a ordem das unidades, e a segunda ordem, a ordem da dezena, sempre lançando mão do quadro de valor de lugar para facilitar esse trabalho, tá certo? Bom, depois que eu encontrei qual é a quantidade de margaridas que eu tenho no total, no quadro de valor de lugar, agora eu vou distribuí-las em 8 arranjos iguais. Agora eu vou fazer com uma divisão. Que divisão é essa? 48 dividido por 8. O que significa isso? 48 dividido por 8. Na tabuada do 8, que número que eu multiplico por 8, que chega a 48 ou perto sem passar. Lembrando que se for uma divisão que tem na tabuada, essa divisão é exata, o resto vai ser igual a zero. Se for uma divisão que não tem na tabuada, essa divisão vai sobrar resto. Vamos então agora fazer a divisão, né? 48 dividido por 8, usando o algoritmo. Você poderia desenhar 48 flores e fazer grupinhos de 8. Você poderia fazer 48 pauzinhos e fazer grupinhos de 8. Sim, poderia. Essa é a forma que vocês aprenderam até agora. Aqui no 5º ano eu vou ensinar vocês a trabalhar com o algoritmo, ou seja, com a conta em si. Então observa direitinho, ó. Tenho 48 para dividir por 8. Primeiro passo que eu vou fazer: coloca ordem nos números, tá? Dezena e unidade no dividendo, unidade só no divisor, porque vai ser dividido por 8. 8 é unidade. Bom, 4 eu consigo dividir por 8? Não consigo, então eu vou ter que usar o 48, que 4 é menor do que 8. Muito bem, fica a unidade. Pergunta: na tabuada do 8, qual é o número que eu multiplico por 8, que dá 48 ou chega perto sem passar? Observa aí na tabuada. Para não ficar 8 vezes 1, 8 vezes 2, já vai no 8 vezes 5, que dá 40. Se 8 vezes 5 é 40, 40 mais 8, 48. 8 vezes 6, 48. Beleza? Então vamos lá, na tabuada do 8 eu ponho 6. Quanto que é 8 vezes 6? Nós acabamos de ver que na tabuada, pega lá a sua tabuada, observa ela, estuda ela, leia todo dia. 6 vezes 8, deixa eu dividir aqui para ficar mais fácil. 6 vezes 8 dá 48. Bom, se eu tenho 48, eu vou subtrair 48, o resto é igual a 0. Então quer dizer que eu consigo fazer uma divisão exata com esses valores. Quantos arranjos eu consigo fazer então dessas margaridas? O quociente é o resultado, então eu consigo fazer 6 arranjos com 4 dúzias de margaridas, 6 arranjos iguais. Perfeito? Essa foi a letra A da questão 3. A letra B, ela nos propõe outro tipo de distribuição, ou seja, outro tipo de divisão. Com 24 rosas, quantos arranjos iguais de 4 rosas podem ser feitos?
Então, ou seja, ele está propondo que eu pegue 24 rosas e divida em arranjos com 4 rosas. Quanto será que eu consigo fazer? Vamos observar. Primeiro passo, ordena tudo, desenhe unidade no dividendo, unidade no divisor. 2 dá para dividir por 4? Não, então meu quociente vai ter somente a unidade. Eu vou trabalhar com os 24 completos. E aí, na tabuada do 4, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 24 ou chega perto sem passar? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 4 dá 16, 4 vezes 4 é 16, 16 mais 4 dá 20, então 4 vezes 5 é 20, 20 mais 4 dá 24, 4 vezes 6, 24. Olha só, na tabuada do 4 eu tenho um número que eu multiplico exatamente por 4 e dá 24, que é o 6 de novo. Então, na tabuada do 4, se eu multiplico 6 vezes 4, eu encontro 24. 6 vezes 4, 24. Se eu tinha 24 rosas, encontrei a quantidade 24, 24 tira 24, zeradinho. Mais uma vez, outra divisão exata. Então, para fazer arranjos com 4 rosas iguais, se eu tenho 24 rosas, conseguirei fazer 6 arranjos iguais. A letra C continua com as mesmas informações da letra B. Há outras formas de se dividir 24 rosas igualmente em arranjos com a mesma quantidade de flores, sem sobrar ou faltar? Ou seja, ele está perguntando, tem outra forma de fazer divisão exata de 24 que não seja por 4? Se isso for possível, mostre como poderá ser feito no espaço abaixo. Claro que é possível. Vamos lá então? Consigo fazer isso. Dividindo, por exemplo, 24 por 2. 24 é par, vou dividir por 2. Vamos ver quanto que eu consigo? Bom, 2 dá para dividir por 2, vou pôr a ordem aqui, desenhe unidade. 2 dá para dividir por 2? 2 dezenas, consigo dividir? Consigo sim, então o meu quociente terá a dezena. Muito bem, na tabuada do 2, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 2? 1. Deixa eu separar a dezena aqui. 1 vezes 2, 2. 2 tira 2, sobra nada. Acabou minha operação? Não, senhor, ainda tenho que trabalhar com a unidade, que é igual a 4. E aí agora, na tabuada do 2, que número que eu multiplico por 2 que é igual a 4? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Opa! Vamos lá. A unidade será 2 vezes 2, que é igual a 4. 4, tiro 4. É importante você prestar atenção que no problema está dizendo que não pode sobrar e nem faltar. Ou seja, a divisão tem que ser exata. O resto aqui tem que ser igual a 0. Então eu tenho uma forma de fazer isso, que é 24 dividindo por 2, conseguindo fazer 12 arranjos com 2 flores. Mas tem só essa maneira? Não, eu também consigo fazer 24 dividido por 6. Quanto será que dá, hein? 24 dividido por 6. Vamos observar de novo. Vou ordenar. Dessa vez o 2 não consegue dividir, então eu vou trabalhar só com o inteiro. Vou fazer a mesma coisa. Bom, se 24 dividido por 4 deu 6, 24 dividido por 6 só pode ser 6 vezes 4 dá 24, 4 vezes 6 também dá 24. 4 vezes 6, 24. 24 tira 24, 0. Aí vem aquela pessoa que não entende a matemática direito, aquela pessoa que fala, ah, não, mas isso aí é claro, né? 24 dividido por 4 e 24 dividido por 6 é a mesma coisa. Não, não é. O resultado de 4 vezes 6 e 6 vezes 4 dá 24, mas não são as mesmas coisas que vocês estão fazendo. Observa que na primeira eu fiz 6 arranjos de 4 flores. Nesse aqui eu vou fazer 4 arranjos de 6 flores. Então não é a mesma coisa 6 vezes 4 e 4 vezes 6. Eles apenas geram o mesmo produto, ou seja, a mesma quantidade, 24.
mas não é a mesma quantidade que está sendo agrupada. Presta muita atenção, porque esse ponto dá rasteira em muita gente na matemática. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto, mas não quer dizer que está sendo feita mesmo agrupamento, que não está sendo juntado da mesma maneira. Se eu tenho 24 dividido por 4, eu consigo arranjos com 6 unidades, 6 flores dentro de cada arranjo. Se eu divido 24 dividido por 6, os meus arranjos terão 4 flores, tá? O produto pode ser o mesmo, mas como ele vai estar pronto é de maneira diferente. Beleza? Aí o senhor já apontou 3 formas de fazer. Mas tem só 3 formas de fazer? Não, eu também posso fazer 24 dividido por 8. E também vou encontrar sem sobrar e sem faltar, quer ver? Ordenando tudo, o 2 não vai dar, então o quociente vai ser de unidade. E aí, quanto será? 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8 mais 8, 2 vezes 8, 16. 16 mais 8, 24. 3 vezes 8, 24. Então na tabuada do 8, qual o número que eu multiplico por 8 que eu chego a 24? 3. 3 vezes 8, 24. 24 tira 24, 0. Mais uma vez eu encontrei outra divisão exata com 24 rosas sendo dividida em grupos de 8 flores. Eu consegui 3 arranjos diferentes. 3 vezes 8, 24. Professor, acabou, né? Só tem essas formas, né? Não e não. Também consigo fazer 24 dividido por 12. Vou ter 2 números na chave. Muito simples. Vou de novo apelar para o quadro de valor de lugar. 24 dividido por 12. Olha só, tenho dezena e unidade nas duas. Observando. Quantas vezes 12 cabe dentro de 24? Essa é a pergunta. A tabuada do 12. Que número que eu multiplico por 12 que vai chegar a 24? Vamos ver? 2 vezes 12. Por quê? 1 vezes 12, 12. 12 mais 12, 24. Ou seja, 2 vezes 12, 24. 24 menos 24 dá 0. Observou? E eu poderia também fazer 24 dividido por 24, que seria arranjos contendo uma flor apenas. Certo? Mas, professor, mas quantas formas diferentes, né? Sim. Como é que eu ia saber isso tudo, professor? Basta você procurar na sua tabuada, você tem lá. Em quantas tabuadas diferentes você tem o resultado 24 dentro dela? Checa lá na sua tabuada que o professor te entregou para você ver. Dessa forma, quando você pede uma divisão exata, ou seja, que não sobre e nem falte, que o resto seja igual a 0, você precisa procurar se aquele número, quais são os múltiplos em que aquele número possa ser dividido. Depois, mais para frente, você vai observar que tem uma continha chamada de MMC, mínimo múltiplo comum. Sabe como você descobre o mínimo múltiplo comum? Estudando a tabuada. Mas lá para frente você vai aprender isso. Agora aqui é só a base, só para você entender como pode ser desvendado esses mistérios da matemática. Não é mistério, é só estudo, leitura e interpretação. Beleza? Muito bem, para a letra D, foi questionado da seguinte maneira: quantos buquês de 6 tulipas será possível fazer com 72 tulipas? É uma divisão que está sendo nos questionado como fazê-las. E a divisão vai ser da seguinte maneira: 72 dividido por 6. Quantos buquês de 6 tulipas? Então o divisor vai ser o algarismo 6.
E o dividendo, 72 tulipas. Primeiro passo, ordena tudo. A dezena, 7, dá para dividir por 6? Sim, dá sim. Então eu vou ter uma dezena aí nesse resultado. Na tabuada do 6, qual o número que eu multiplico por 6 que chego a 7 ou chega mais perto sem passar? 1 vezes 6? 6. Estava procurando 6, eu estou procurando 7. Então vamos lá, eu tenho 7. Eu vou tirar 6, que foi o que eu encontrei mais perto na tabuada, porque 2 vezes 6 são 12, vai passar. E eu não quero que passe. A divisão tem que ser exata. Então lá eu tiro 7 menos 6, 1. Acabou minha conta? Não. Vou descer a unidade, separadinha aqui. Descendo a unidade, eu tenho uma dezena mais 2 unidades, me formam o número 12. Agora, 12 dá para dividir por 6? Sim. Na tabuada do 6, que número que eu multiplico por 6 que dá 12? Ah, muito fácil, professor. Isso é 2. 2 vezes 6, 12. Eu tinha 12. Tirei 12. Resultado dá exato, 0. Quantos buquês de 6 tulipas será possível fazer com 72 tulipas? Resposta: serão possíveis serem feitos 12 buquês de 6 tulipas. Fácil, né? Por isso nós utilizamos o algoritmo. Você não precisou fazer um desenho de 72 flores e ir agrupando em grupinhos de 6 em 6. Essa foi a forma que você aprendeu lá no 3º ano, no 4º. Agora aqui no 5º nós vamos usar a tabuada e o algoritmo para facilitar a resolução dessas atividades, né? Então, em vez de fazer 72 flores e ir fazendo grupinhos de 6 em 6, ou em vez de fazer 72 palitinhos e indo fazendo grupinhos de 6 em 6, nós faremos através do algoritmo, ou seja, com a conta, facilitando o processo. Outra parte que a multiplicação e a divisão ficou muito difícil para ser entendida foi aqui na semana 2. Os exercícios da semana 2 de conversão de unidade de medida de capacidade. E aqui está de novo, prestar atenção no que é múltiplo e o que é submúltiplo. Múltiplo está multiplicando, ou seja, tabuada. Submúltiplo está dividindo, ou seja, divisão. Muito bem, pessoal, olha, o primeiro problema que eu separei aqui da semana 2 falava sobre a lanchonete que vende suco de laranjas em copos de 250 ml. A parte do arredondamento foi fácil para vocês fazerem, né? A parte dos múltiplos. Quando chegou nessa parte aqui da lanchonete dos sucos, aí que desandou. Por quê? Bom, você vai ter que fazer nesse exercício aqui 2 cálculos diferentes. Aí que o professor orientou para você fazer no seu caderno. Então agora pega o caderno, acompanha a resolução aqui com o professor para você poder compreender quais são as etapas para se chegar à resposta. Uma lanchonete vende suco de laranja em copos de 250 ml. Como eu posso trabalhar com litros e ml na mesma operação? Não dá. Então, se eu estou com uma unidade em litros e a outra em ml, eu preciso converter essas duas unidades para trabalhar com a mesma unidade de medida. E aqui eu vou dar uma dica para vocês: transforma sempre na menor, para ficar mais fácil para você trabalhar. Então, se eu tenho 3 litros, qual que é a menor unidade? O mililitro ou o litro? Claro que é o mililitro. Então, a primeira parte, usando o quadro de valores de lugar, eu vou transformar 3 litros em mililitros. Eu sei que cada litro tem 1000 mililitros. Então, fica simples. 3 vezes 1000. 3 vezes 1000, 3000. Quantos mililitros tem essa garrafa de 3 litros? 3000 mililitros. Então, no primeiro cálculo, eu fiz transformar
os litros, que era a segunda unidade de medida de capacidade presente no meu problema, também em mililitros. Agora, tendo tudo em mililitros, eu posso fazer a divisão. E a minha divisão vai ficar da seguinte maneira, ó. 3.000 mililitros dividido por 250 mililitros. Ah, que maluquice! Professor, eu não sei fazer divisão com um número na chave, agora o senhor vai lá e me coloca 3 números nas chaves? É, pessoal, 3 números na chave, sim. Quem vai te ajudar a fazer isso? O quadro de valor de lugar. Colocando o quadro de valor de lugar, você vai compreender fácil como realiza a operação com 3 números dentro da chave. Então vamos lá, ó. Eu tenho 3.000 dividindo por 250. Lembra da dica que o professor falou? Olha, confere a ordem do dividendo com a ordem do divisor. Aquelas que forem igual a 0 nos 2 elementos, você pode cortar. Olha a unidade do divisor e a unidade do dividendo. As duas são iguais a 0. O que eu faço? Elimino ela. Eliminei a ordem da unidade e me sobrou a ordem. Quantos 25 cabem dentro de 300? Ficou mais fácil? Sim, bem mais fácil. Professor, mas é mais fácil para você que já sabe lá. Eu ainda estou aqui, ó. Então vamos o passo a passo. Começando lá na unidade mineral. 3 dá para dividir por 25? Não. Então eu vou fazer o agrupamento da centena. O que eu tenho agora? Tenho 30. 30 dá para dividir para 25? Agora eu consigo. Muito bem. Quantos 25 cabem dentro de 30? Olha aí. 25 mais 25 dá 50. Então só cabe 1. Então, 1 vezes 25, 25. Eu tinha 30 e vou tirar 25. Quanto vai sobrar para mim? 5. Acabou? Não acabou. Por que não acabou? Ainda tenho lá a ordem da dezena que precisa descer. Ah, mas a ordem da dezena é 0. Mas mesmo assim, quando ela desce aqui com 5 que sobrou lá do outro, a ordem da dezena vai me formar um número 50. Parece que não tem valor nenhum, mas tem. Sobrou do outro. Não quero uma divisão não exata. Eu quero trabalhar até no máximo que eu posso dividir. Então aqui eu consigo ainda trabalhar. Olha, 50. Quantos 25 cabe dentro de 50? Essa é muito fácil. 2 vezes 25 dá 50. 50 tira 50, 0. Olha aí como nós chegamos ao resultado. Qual é o resultado? 12. 12 copos de 250 ml para fazer 3 litros. Ah, fácil. Muito fácil. Dessa forma, agindo dessa maneira, organizando com o quadro de valores do lugar, você vai conseguir responder. Mesmo que tiver 4, 5, 6 elementos dentro do divisor, basta usar o quadro de valor de lugar e as regrinhas que o professor já ensinou para vocês. Por isso é muito importante você estar estudando a tabuada, estar trabalhando sempre com multiplicação, divisão, prestando atenção na organização dos termos dentro da resolução do problema. Beleza? Para a resposta aí, então, uma garrafa de 3 litros serve quantos copos? 12 copos. Fácil, né? Professor, mas tem muita certeza disso não. Basta você fazer a operação inversa. Se é 250 ml, 10 copos, 10 vezes 250 dá 2.500, 2 litros e meio. 2 vezes 250, 500. 2.500 mais 500, 3.000 ml. Viu como é fácil? 12 copos está certinho, basta você multiplicar. 12 vezes 250, você vai chegar aos 3 litros. Essa é a operação inversa, que é a que nós chamamos de prova real da divisão. É só multiplicar o quociente, o resultado, pelo divisor. Você vai chegar
até o dividendo. Fácil, né? Não, não é fácil não. Se não é fácil, então como é que você aprende? Basta estudar. Nada na vida é fácil. Tudo que vem fácil a gente não dá valor. Se você estudar, não vai ficar difícil. Certo? Vamos então ao próximo exercício. Muito bem, ó. No próximo exercício está escrito o seguinte: ó. Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para seus amigos que o visitaram. Ele precisará de quantos copos para servir 1 litro de refresco? Muito bem, você pode pensar que para resolver isso você já vai começar direto com a divisão, certo? Não. Você não vai começar direto com a divisão. Porque é o seguinte, mais uma vez você tem duas unidades de medidas envolvidas, o ml e o litro. Você vai transformar o ml em litro, você vai ter que trabalhar com números decimais. 100 ml é igual a 1/10 do litro. É fácil? Muito fácil. Mas eu acho mais fácil ainda nós transformarmos o litro em ml. Eu tenho 1 litro, eu sei que o litro vale 1000 ml, 1 vezes 1000, 1000. Fácil, né? Agora então vamos dividir, ó. 1000 dividido por 100. Quadro de valor de lugar, mais uma vez. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar para o dividendo. Unidade, dezena e centena para o divisor. Aqui entra aquele truque, né? Tudo que for igual a 0, nos dois eu corto a casa. 10 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Pega esse truque. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. 10 vezes 1, 10. 10 tira 10, dá 0. Quantos copos ele precisará para servir 1 litro? 10 copos, porque 10 vezes 100, 1000. Fácil, né? Na casa de Maria são gastas 60 garrafas de 1 litro de água por mês. Para economizar, os pais de Maria decidiram comprar a água em garrafões de 5 litros. Quantos garrafões são necessários para substituir as 100 garrafas? O quê? Calma, gente, calma. Foi um erro na hora da digitação, tá certo? Então assim, olha só. Na casa são gastas 60 garrafas de 1 litro, não 100 garrafas de 1 litro. Mas, como nós temos essa pergunta, nós podemos resolver as duas questões propostas, tá? Então vamos lá, ó. Vamos resolver o primeiro cálculo aqui, ó. Vamos trabalhar com 100 garrafas de 1 litro. 100 vezes 1 é igual a 100. Agora eu vou fazer 100 dividido por 5. Tenho 100 garrafas e vou dividir por 5. 5. Por que 5, professor? Porque as 100 garrafas de 1 litro serão substituídas por garrafas de 5 litros. Beleza? Então, a cada 5 garrafas, agora eu vou ter só uma. Beleza, então vamos lá. 100 dá para dividir por 5? Vamos lá. A centena dá para dividir por 5? Um só? Não, não dá. E a dezena? Dá. 10 dividido por 5 dá. E aí, na tabuada do 5? Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 10? 2. 2 vezes 5? 10. 10 tira 10, 0. Desce a unidade. A unidade é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, se a unidade é 0, aqui ela vai ser 0 também no quociente. Quanto que dá então? Se for substituir 100 garrafas de 1 litro, vou precisar de 20 garrafas de 5 litros. Beleza? Então, olha só. Mesmo com esse equívoco de digitação aqui,
mesmo com essa falha de digitação, eu consigo resolvê-la trabalhando com a leitura e a interpretação. Se são 100 garrafas e eu vou trocar de 1 litro e trocar essas garrafas de 1 litro por garrafas de 5 litros, eu vou precisar só de 20. Mas eu tenho quase certeza que ele não quer substituir as 100 garrafas. Ele quer substituir as 60 garrafas que eles falaram lá no início. Então o que eu vou fazer? 60 garrafas de 1 litro, 60 garrafas dividido por 5. Porque a garrafa de 1 litro vai ser substituída pela garrafa de 5 litros. Muito bem, então vamos lá. Quadro de valor de lugar. 6. Dá para dividir? Dá para dividir sim. Tabuada do 5. Que número que eu multiplico por 5 que dá 6 ou chega perto sem passar? 1 vezes 5, 5. 6 tira 5, sobra 1. Desce o 0 aí para a unidade. Agora eu tenho 10. Na tabuada do 5, que número que eu multiplico por 5 que dá 10? 2 vezes 5, 10. 10 tira 10, 0. Muito bem, então agora nós encontramos. Bom, se for substituir as 60 garrafas de 1 litro por garrafas de 5 litros, quantas garrafas serão necessárias? 12 garrafas, tá certo? Para facilitar para vocês, deixa os dois registros, tanto 100 garrafas, que é o que está na pergunta, 100 garrafas dividido por 5 litros, como nós fizemos na anteriores, quanto essa aqui, 60 dividido por 5, sabendo que foi um erro de digitação essa resposta aqui. As duas que vocês fizerem, o professor vai considerar se tiver as duas. Se tiver só uma, vou dar errado, hein? Então, considera da maneira correta, e é por isso que o professor está gravando essa atividade complementar de hoje. Muito bem, pessoal, para finalizar aqui essa revisão da semana 1 e semana 2 do nosso PET, com divisão e subtração, a transformação de unidades de medidas. Aqui eu quero que vocês pensem direitinho. Quantos ml tem 1 litro? Essa é fácil, né? 1 litro tem 1000 ml. E 1 litro e meio. Se 1 litro são 1000 ml, a metade de 1000, 500. 1 litro e meio tem 1500 ml. E 2 litros? Quanto que é 1000 mais 1000? 2000 ml. Meio litro, 1000 dividido por 2, 500 ml. Assim nós finalizamos a aula complementar de hoje. Gostaria que vocês fizessem todos os registros, façam as contas, manda para o professor. Eu quero ver todos corrigidos, hein? Eu não vou fazer isso com todas as atividades, eu só prestei atenção nessa, porque aqueles que estão acompanhando todas as atividades e mandando para o professor apresentaram mais dúvidas. Por isso eu decidi fazer esta intervenção aqui, nessa. Prestem bastante atenção. Mais importante do que a resposta correta é entender como chegamos até essa resposta. É isso que nós devemos prestar atenção quando estamos resolvendo atividades de matemática. Revejam todas as atividades da semana 1 e da semana 2. O professor colocou aqui um apanhado das divisões, que foram as que mais tiveram dúvidas. É a operação que vocês têm mais dúvida para fazer com o algoritmo. Não se esqueçam, manda a foto para o professor ver se vocês corrigiram realmente a semana 1 e 2 desse PET. Façam a resposta da chamada no nosso grupo da sala e até a próxima aula. Eu voltarei.